estamos em 2017, com a graça de Deus, chegamos a mais um novo ano. Irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós já vamos começar no ano falando de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Pode abrir, hein? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 13, né? 13, até o 13. É a carta que o Senhor Jesus pediu a João para escrever para uma das igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Eu gostaria que você, se tivesse condições, tá? Se você tiver condições, colocar em pé no instante, tá? Para nós lermos a palavra do Senhor. Uma carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos. Pode ficar à vontade. Bom, nós começamos um novo ano, 2017. Então nós precisamos pensar sobre esse novo ano. E eu peguei aqui coloquei um tema, né, um título da nossa mensagem: começo, recomeço ou continuidade. Para muita gente, 2017 é começo de algo novo, né? Sara, esse é o começo de algo novo na vida dela, né? Tem irmãos aqui que não sei, né? Talvez alguém passou no vestibular, vai fazer uma faculdade, outros vão começar no emprego, outros vão procurar emprego. Para muita gente, algo novo, você vai começar algo novo. Para outros, é recomeço, né? Alguma coisa que precisa ser recomeçar, tem que começar tudo de novo, tem que começar lá do zero. A partir do zero, isso é normal. Tem pessoas que, muitas vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente é obrigado a dar um bate, dizer, pronto, aqui não dá, vou ter que deixar e vou ter que começar tudo de novo. E para outros é continuidade. Ele já vem estudando, trabalhando, construindo, planejando, e ele simplesmente passa de um ano para o outro e dá continuidade àquilo que o Senhor já tem dado para a sua vida. E nada melhor, irmãos, do que nós começarmos, ou recomeçarmos, ou continuarmos esse ano de 2017, ouvindo uma palavra, uma carta que Jesus mandou escrever para as igrejas. É interessante isso. Na Bíblia nós temos isso lá em Jeremias, quando Deus manda escrever uma carta para o povo de Israel que estava lá na Babilônia. E aqui nós vemos Jesus, lá no início do Apocalipse, ele vai lá para o apóstolo João, entendemos que este João é o apóstolo, João, o último dos apóstolos, que a igreja naqueles dias era uma igreja perseguida, de lideranças que eram mortas, que eram presas,
E João estava na cadeia, não porque ele cometeu algum erro, mas por causa do nome de Jesus, por causa da pessoa de Jesus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa a vida que nós temos hoje, né? Você e eu somos crentes, e pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos passar muitos dias da nossa vida, até podemos ir para uma penitenciária para fazer visitas, para fazer um trabalho missionário, evangelístico. Isso não é proibido. Pelo menos eu não sei se há uma proibição aqui em Joinville disso, acho que as igrejas podem ir. Mas pela graça de Deus, nenhum de nós está ou com ameaça de ser encarcerado por ser crente. Mas na época dos nossos irmãos aqui, já no início do primeiro século, anos 90, da igreja, anos 100 da igreja, não era tão simples. Não era tão simples. As pessoas pagavam um preço muito alto por servirem a Jesus. E é interessante que João, lá no início dessa palavra, ele diz que ele estava lá no reino e na paciência, servindo o Senhor na cadeia. E outra coisa que eu fico impressionado é como Deus trabalha na contramão de tudo que a humanidade faz, né? Qualquer coisa, se eu fosse usar uma pessoa para mandar uma carta, para mandar um recado para alguém, eu usar alguém que estava livre, alguém que estava fora da cadeia. Mas Jesus foi lá e disse: olha, João, escreve aí uma carta para as igrejas do Apocalipse, escreve o que eu vou, as visões que você vai ter, e manda para essas igrejas. Veja que essa carta foi, em primeiro lugar, um sinal claro de Deus para João de que ele não ia morrer na cadeia. Como é que ele ia levar uma mensagem para fora? Tá? Se nós entendemos que o que nós temos aqui é aquilo que realmente aconteceu, João foi a pessoa que levou a palavra, que levou de alguma maneira esta visão para o lado de fora. Foi uma palavra de libertação para esse homem. Ele estava condenado numa prisão de segurança máxima. Não havia como ele sair de lá, ele estava numa ilha. Mas houve essa palavra: escreve e manda para as igrejas. Como se dissesse: João, você continua no meu ministério. Eu preciso de você, eu estou aqui para falar com você, para que você saiba que você continua, eu continuo com você. E naturalmente, quando as igrejas receberam essa carta, eu imagino a alegria. Eu posso estar sendo romântico do que eu estou falando, mas eu imagino a alegria de alguém ouvir o nome: eu, João, vosso irmão. Eu acredito que os olhos se encheram de lágrimas. Disseram: ele está vivo. Ele está vivo. Mas mais do que uma carta de João, foi uma carta de Jesus. E isso é muito importante. Jesus mandou uma carta para a sua igreja. Ele mandou uma carta para 7 igrejas. Mas não haviam mais de 7 igrejas? É claro que havia mais de 7 igrejas. Mas essas 7 igrejas representam a igreja de Jesus Cristo, não somente naquele momento. Claro, as cartas eram endereçadas para igrejas que tinham problemas reais naquele momento, mas também é endereçada a igreja para todos os tempos. Então ela vale para nós hoje. Por isso eu incentivo você a ler as cartas a cada uma das igrejas, porque cada uma delas fala sobre mim e sobre você. Cada uma delas fala. Você está dizendo: mas o que tem a ver o que aconteceu lá com Tiatira, com Éfeso? Tem muito a ver. Se você ler, você vai ver que muitas das coisas que eles tropeçam, nós também tropeçamos. Muitas das coisas boas que Deus faz na vida deles, fez na vida deles, tem feito na nossa vida também. Você vai encontrar a mesma coisa. Só que eu quero hoje falar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. Eu não quero contar a história da igreja de Filadélfia, né? Mas falar um pouquinho daquilo que Jesus falou para eles, e particularmente o que está lá no versículo 8. No versículo 8, Jesus faz 2 afirmações sobre eles. No mesmo versículo, você olha na parte B do versículo, que você teria que separar aqui. O Senhor Jesus disse o seguinte, numa parte do versículo 8. Diz assim: conheço as tuas obras, eis que coloquei dentro de você uma porta que não pode fechar. Ele diz o seguinte: sei que você tem pouca força. Ele fala para a igreja: eu sei que você tem pouca força. É interessante, irmãos, que quando Jesus fala para essa igreja, ele diz o seguinte: ele não diz assim: olha, me contaram que vocês são fraquinhos, me disseram que vocês não têm condições. Ele disse: eu sei que você tem pouca força. Assim como ele fala para os irmãos de Éfeso: eu sei que vocês são zelosos, eu sei que vocês colocaram a prova os que diziam que eram apóstolos e não eram, eu sei que vocês odeiam os nicolaítas, que era um grupo que existia
existia dentro da igreja. Eu sei que vocês colocaram todos eles à prova, mas eu lamento vocês perderam o primeiro amor. Por que Jesus fala às igrejas, não assim como quem está lá no céu, olhando assim, ó, lá de cima para baixo? Por que ele diz assim? Eu sei que vocês têm pouca força. Jesus quer dizer o seguinte para eles: eu estou com vocês todos os dias aí. Eu estou junto com vocês todo dia. Eu sei o quanto que vocês têm dificuldades. Essa pouca força, irmão, não tinha nada a ver com incapacidade nem inutilidade. Sabe o que Jesus estava tentando dizer? Vou pegar o Miguel aqui como exemplo. Se eu pegar o Miguel aqui e colocar 5 quilos de arroz numa bolsa e disser para ele: Miguel, você leva até lá fora para mim? Ele pode até puxar, porque ele ainda é uma criança, ele vai achar legal, ele vai brincar, ele vai puxar, mas ele não vai conseguir colocar no ombro, colocar nas costas e sair. Aí ele vai dizer para mim: onde é que é? Em que carro que coloca? Ele não tem essa condição. Mas isso não é porque ele é incapaz, é porque ele ainda fisicamente, ele não tem a maturidade física e talvez até mesmo no sentido da maturidade de pensar, de raciocinar e pensar: não, vou colocar nas costas. Ele vai brincar, porque ele ainda é uma criança e criança brinca. Isso não significa que ele seja uma pessoa incapaz, mas ele apenas precisa crescer. A igreja de Filadélfia era uma igreja com pouca força. Provavelmente, alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus estava falando em relação às outras igrejas. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, que tinham líderes fortes do ponto de vista humano, pessoas que pregavam Paulo, Barnabé. Isso para a visão também dos homens, né? Porque para Deus todos eles eram frágeis, eram servos. Jesus sabia. Mas tinha uma liderança que a gente vê na Bíblia que perseverava, uma liderança e talvez eles não tinham essas pessoas. Mas eu quero contar uma historinha rápida para vocês sobre essa região, que um dia eu estava vendo, estava falando com o Natal, eu gosto muito de ver TV Escola. E eles estavam falando um dia sobre essa região da Ásia, da Grécia. E eles foram, hoje não existe mais essa cidade chamada Filadélfia. Existem apenas os escombros de alguns pedaços do que era aquela região, que as cidades mudaram de nome. E eles disseram que algumas daquelas regiões, não exatamente ali, eles foram mostrando que os crentes daquele lugar, eles eram levados num penhasco, e lá os romanos simplesmente colocavam eles na beira do penhasco, às vezes com a família toda, e diziam: vocês querem continuar servindo os de vocês? Ah, nós queremos. E não eram 2 metros de altura, era um penhasco imenso, e eles pegavam e faziam assim, ó. Então vai servir o teu Jesus. Empurravam famílias inteiras eram mortas. Então era uma igreja muito sofredora. Eles não eram inúteis, mas eles tinham pouca força. Nesse ano de 2017, irmãos, eu tenho certeza, e nós conversamos ontem aqui, testemunhamos, e quem teve a oportunidade, a gente ouviu falar: poxa, eu mesmo disse: irmãos, eu não me sinto capaz. Agora eu vou te dizer uma coisa: o Senhor não nos colocou aqui porque nós somos incapazes. Mas nos colocou aqui porque Ele sabe que através dele nós podemos fazer algo, ainda que nós não tenhamos a força que nós imaginamos. Às vezes nós não temos a força que nós imaginamos, ou até não temos mesmo. Jesus sabe, vocês têm pouca força, vocês precisam crescer, eu preciso crescer. Isso é normal. Mas Jesus disse: olha, eu sei que vocês têm pouca força, mas Ele colocou a igreja de Filadélfia naquele lugar, naquele espaço, porque sabia que lá era o lugar onde Ele queria que eles trabalhassem. Em 2017 eu quero que você entenda. Talvez você diga: eu peguei aqui alguns pontos de coisas assim que eu, na minha casa, estava pensando para mim, que eu acredito que é para todos nós. Talvez você precisa crescer na fé. Eu preciso crescer na fé. Vida de oração, comunhão com Deus, ler a palavra. Aí a gente vai olhar e diz: meu Deus, ano que vem, esse ano é o ano de evangelizar, discipular pessoas, formar líderes servos na igreja. Nós precisamos ser líderes servos. Deus não está precisando tanto de gente para mandar, precisa de gente para servir. E hoje, muitas vezes eu falo isso, eu não quero incluir ninguém, porque eu não posso falar do coração dos outros, mas eu entendo que o tipo de liderança que Deus quer de mim é uma liderança que saiba servir, mais do que mandar. Porque mandar é muito fácil,
Mas servir é muito difícil. É muito fácil vir aqui e mandar no missionário, mandar ali na missionária, mas é muito difícil eu me submeter, porque nós somos orgulhosos por natureza, nós não gostamos de se submeter a nada. Então é difícil. A liderança da igreja, os grandes líderes da igreja, aqueles que nós vamos chamar de grandes, eles foram servos de Deus, e muitos deles eram muito mais simples do que muitos de nós imaginamos. Nós estávamos comentando agora com o Natan sobre o pastor Sherry, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ele era muito mais simples do que eu. Tanto que eu falei com ele a primeira vez, eu nem sabia que ele era pastor, não sabia, não tinha a menor noção. Ele veio com o missionário Natan no carro e me cumprimentou como se ele fosse qualquer um de nós aqui. Oi, tudo bem? Como é que vai? Bateu papo. Só quando cheguei lá na igreja, eu disse, esse aí é o pastor Sherry. Eu achei que ele ia chegar no carro lá, olhar para frente, boa noite. Mas conversou comigo, perguntou, conversou. Fica, se surpreende, porque liderança, pessoas que servem, é um desafio. E muitos vão dizer, irmão, mas me desculpa, você está colocando jugo nas minhas costas. Eu tenho problema na minha casa, eu tenho problemas lá eu estou desempregado. Olha, eu cheguei meia-noite lá em casa, não tinha ninguém. Saí daqui alegre, cheguei, não tinha ninguém. Aí chegou mais 5, chegou outras 6, chegou outras 7. Chegou outras 8, foi chegando, todo mundo assim com aquela cara, dormindo. Deus, que decepção, tem tantas lutas. Deus sabe. Jesus estava lá com você a hora que o pessoal chegou às 7 da manhã. Por isso que ele disse para cada igreja, eu conheço vocês, eu sei que vocês têm as suas dificuldades, têm as suas fraquezas, têm pouca força para enfrentar algumas coisas. Mas ele continua dizendo, no mesmo texto, ele diz o seguinte, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Quando falar em guardar a palavra, irmãos, não é simplesmente capacidade intelectual. Vocês lembram que nós estávamos cantando um hino aqui? Nosso Deus é soberano, Ele reina sobre a fundação do mundo. Ele diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, pairava, ele flutuava sobre a face das águas. Lembra quando nós lá em Gênesis, quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que Deus pairava sobre todo aquele mundo em caos, e a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Que Deus não pegou e bateu. A Bíblia não diz que Deus pegou e fez, a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. E daí aconteceu, e depois ele foi falando. A palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, irmãos, é guardar o próprio Deus dentro de nós, porque a palavra de Deus não está separada de Deus. Quando Jesus falou assim, vocês guardaram a minha palavra, eu sei que alguns podem dizer assim, isso é intelectual, foram numa escola dominical e daí recitaram versículos da Bíblia na cabeça. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, a palavra dele é Ele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso falar coisas lindas aqui e infelizmente, porque nós somos pecadores, não fazer nada do que eu falo. Nós fazemos isso, todos nós fazemos isso, a gente não admite. Às vezes alguém pergunta, ora por mim lá, irmão. Fica tranquilo, vou orar pelo irmão. Nunca nós oramos, se não for a misericórdia de Deus. Às vezes nós esquecemos, mas Deus não. Quando o Senhor disse para o homem, quando ele olhou para o homem lá no jardim do Éden, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Fazer uma adjutora que ele seja idôneo. Veja se o Senhor levou 3.400.000 anos para formar uma mulher. A Bíblia não diz isso. Que depois de 3.400.000 anos, Deus lembrou, esqueci da mulher do homem. Nada disso. Ele simplesmente disse, não é bom que o homem esteja só. Ele olhou dentro do tempo de Deus, nós sabemos que o tempo é o tempo de Deus. Ele olhou e disse, não é bom que o William esteja só. Não é bom. Ele estava solteiro lá, tranquilo, alegre, contente. Todo homem solteiro é contente, fica contente. Que lindo, que maravilhoso, que lindo. Mas Deus disse, não, William, não é lindo isso não. Lindo é a hora que a Sara estiver do teu lado. Não é verdade? É isso daí. Deus fez o tempo dele e colocou a Sara do lado dele. Ele disse, e aí depois tem o final, O final não é um final ruim. Abençoa. O Senhor abençoa. Eles vão receber a bênção no futuro também. E disse, crescer e multiplicar.
abençoou, deu oportunidade para eles participarem da obra da criação. Assim aconteceu comigo e com a minha esposa, aconteceu com a Vivi. Nós participamos da obra da criação de Deus, nos tornou capazes de dar continuidade a algo. Por que Deus não disse, não, agora vocês não vão participar de nada, não, vocês vão pecar? Mas o Senhor deu essa capacidade de ter tirado isso de nós, irmãos. Lá naquele dia que Adão e Eva pecou, ele disse, vocês não, vocês são terríveis. Mas ele disse, está aí, ó, e nunca mais tirou essa capacidade. Hoje nós podemos gerar filhos que são dele, para a glória dele. Pensa, irmão, será que esse Deus vai esquecer o Espaço Esperança de 2017? Então guarde a palavra de Deus, mesmo que você tenha pouca força. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você guarda a palavra, quando você ouve a palavra e guarda, você está guardando o próprio Deus, é o próprio Deus vivo dentro de você, falando e fazendo a obra. Ah, mas eu queria que fosse amanhã. Talvez não vai ser amanhã, mas é Ele. É por isso que Ele diz que uma igreja frágil, irmãos, uma igreja de pessoas muito frágeis, vocês guardaram a minha palavra, e isso é o suficiente. Ele não disse, não, vocês têm grandes líderes. Não, vocês guardaram a minha palavra, por isso também vou guardar vocês. Nós precisamos entender isso. O Senhor sabe de tudo sobre nós. Tudo. Outra coisa importante, nós não somos um depósito de pessoas que não deu certo. Nós somos um lugar onde Deus nos colocou estrategicamente para que pessoas creiam nele. Lá na cidade de Filadélfia tinha uma encruzilhada, tinha uma BR. Eu gosto de usar muito essa expressão para a gente entender. Existia na época uma BR-101 lá na época do Império Romano. Eram as estradas romanas que eles construíam para a segurança do Império Romano. Era a BR-101 da época. Eram as mais seguras que tinham na época, porque as outras eram perigosas. E essas cidades, elas estavam geralmente muito próximas, ou muitas vezes passava estrada no meio da cidade. Só que tinha um problema. Aonde o Império Romano tinha e a cidade de Filadélfia foi reconstruída na época do Império Romano. Ela tinha sido destruída por um terremoto, foi reconstruída sozinha, depois teve mais outros problemas, e um imperador romano, que esqueci agora, reconstruiu a cidade. Então, aonde o Império Romano costumava reconstruir cidades, ele costumava impor a sua forma de pensar. Então, geralmente tinha culto do imperador, tinha uma série de coisas. É como toda cidade que tem um certo status. Sabe onde o governo mete a mão, sempre tem alguma coisa, né? Sempre ele cria alguma coisinha. Então tinha alguns status, por isso também que era um lugar difícil. Mas era também a oportunidade, porque ali passava muita gente. Isso era um lugar mais seguro, todos que caminhavam naquela época andavam por ali. Então o Senhor não colocou eles ali por acaso. É porque era muito importante que eles estivessem ali. Era muito importante que eles estivessem ali. Nós não estamos aqui por acaso. É muito importante a nossa permanência aqui, a nossa presença aqui. Por quê? Porque o Senhor sabe que existem pessoas nesse bairro que precisam ouvir do Senhor Jesus. Pessoas nessa região que você não está lá na casa delas. Talvez você passou hoje, ou quem mora aqui no bairro, e disse, poxa vida, meu vizinho está melhor do que eu, está lá na praia, tranquilo. Eu estou aqui em Joinville nesse calor. Eu sei que ele está lá, ele pode estar muito bem. Mas talvez, como disse o missionário, a Ana Maris também falou, talvez ele esteja lá na beira da praia essas horas pensando, eu vou ter que voltar para o Joinville, porque os meus problemas estão lá. Está lá. Quando ele chegar aqui, ele vai encontrar as mesmas dificuldades. Aí quem vai estar aqui para falar de Jesus para eles? Nós aqui dessa igreja do Espaço Esperança. Então, mesmo que nós tenhamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós não devemos recuar. Porque o Senhor Jesus falou para uma igreja e disse, eu sei que vocês têm suas fraquezas, as suas dificuldades. Mas vocês permaneceram firmes, guardaram a minha palavra, fiquem aí, fiquem tranquilos. No segundo ponto, mas quando nós olhamos na primeira parte, o Senhor Jesus antes já disse o seguinte para eles: coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. É interessante que antes dele falar sobre essa questão que eu coloquei no primeiro plano, dessa pouca força, ele já tinha dito para eles, eu abri uma porta para vocês. É interessante que, se nós pensarmos no Espaço Esperança, irmãos, do ponto de vista humano, bem humano, nós podíamos dizer assim, poxa vida, será que o Espaço Esperança estaria aberto se fosse humanamente, olhando do ponto de vista humano?
podemos dizer que talvez tivesse fechado. O missionário podia desistir, humanamente, ele é como qualquer um de nós, ele pode desistir, ele pode fraquejar, ficar doente, a gente sabe disso. Eu posso desistir, você pode desistir. Mas por que nós estamos aqui, irmãos? Por causa daquilo que Jesus falou para aquela igreja que vale para nós hoje. Eu abri uma porta para vocês nesse lugar. Isso é algo extremamente importante. Por que nós temos que levar a sério a igreja de Jesus? Porque ela não é uma porta aberta pelo Ivair ou pelo Natão, é uma porta aberta por Jesus. Quando o Senhor Jesus abriu este local, não é o local físico. Primeiramente ele abriu a sua mente para o Evangelho. Quando ele entrou no seu coração, quando ele falou com você, ele já estava abrindo uma porta, uma oportunidade para que pessoas ouvissem da palavra. Então, ele abriu. E no início do texto ele diz o seguinte: eu sou aquele que tem a chave do rei Davi. O que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, se esta porta foi aberta por Deus, então ninguém vai fechar. Ninguém. Nós temos que ter essa confiança em 2017. Ah, mas então isso significa que a partir de hoje o presbítero está prometendo que não vai acontecer nenhum problema na igreja? Não tem nada a ver com isso. As igrejas lá sofriam muito. Porém, o Senhor Jesus falou isso para uma igreja de pessoas que eram lançadas do precipício abaixo. De pessoas que pagavam o preço pelo Evangelho. Mas disse assim: olha, não é o Império Romano que vai fechar vocês, não. Eu acho que o imperador romano, ele estava perseguindo eles naquela época. O imperador romano, os imperadores romanos perseguiam a igreja. Haviam perseguições internas. Aqui nesse texto específico havia um grupo de israelitas que ele chamava de sinagoga de Satanás. É provável que eram aquelas pessoas que aproveitavam. Você sabe, quando a gente tem algumas dificuldades, às vezes a gente se aproveita. E tinha gente que se aproveitava. O povo da igreja era rodeado por muitas pessoas. Tinha um grupo. Jesus não falou aqui do imperador romano, mas falou aqui de um grupo interno, ou melhor, da cidade, que perseguiam aquelas pessoas. Mas pensa, irmãos, a situação era muito difícil. Aí Jesus disse: eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu tenho a chave. Essa expressão chave tem a ver com autoridade. Com autoridade. Jesus disse: olha, a chave de tudo que está acontecendo aí, toda a autoridade é minha. Já tinha falado para João antes. Eu sou o primeiro, sou o último, o começo e o fim. Eu estive morto, mas agora vivo para sempre. Ele disse: olha, está aqui, eu tenho a chave. Eu abri uma porta, ninguém vai fechar. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quem abriu a porta desse local foi o Senhor Jesus. E isso não é para a gente ficar só fazendo festa. É para nós entendermos a seriedade do chamado de Jesus para nós também. Se foi Ele que abriu essa porta, se foi Ele que levantou você, é porque Ele sabe que no final, aquilo que é o projeto dele vai acontecer na nossa vida. Então nós temos que levar Deus realmente muito a sério. E não brincar, dizer: então já que foi Ele que abriu, então Ele se vira. Não é isso. Ele abriu para cumprir os propósitos dele. Então nada vai impedir. Eu quero que você entenda isso no seu coração. Nesse ano de 2017, haverão momentos que serão momentos como todos os momentos, não. Às vezes a gente tem aquela ideia do: acabou 2016, de repente pode mudar todo o sistema climático aí, e nós temos um ano com chuvas normais, sem vento, sem aquelas coisas que a gente está vendo por aí. Mas isso não significa que não vão ter problemas. Agora, uma coisa nós temos que ter certeza: a porta aberta foi aberta por Jesus, e essa não se fecha. Nem eu posso fechar, nem você pode fechar. Nós não podemos impedir o que Deus quer fazer. Então nós temos que entrar por ela e caminhar, mesmo com as nossas dificuldades. Mesmo com as nossas dificuldades. E é interessante que o Senhor Jesus continua dizendo que eles deram ouvidos, então significa que o Senhor já estava falando com eles. Porque essa carta não pode ser entendida como algo que Jesus falou do nada. Jesus já tinha falado com a igreja, disse: olha, vocês deram ouvidos ao meu apelo à perseverança. Então é sinal que Jesus já tinha conversado com eles de alguma maneira antes. E enviando essa carta demonstra também que o Senhor novamente diz: olha, já que vocês deram ouvidos ao meu apelo à perseverança, eu vou preservar vocês. Então significa que o Senhor estava falando com eles, estava sempre de alguma maneira conversando com eles. Deus não tem falado conosco? Com certeza tem. Com certeza, cada vez que nós passamos por uma situação, o Senhor tem falado conosco.
o Senhor tem falado alguma coisa. E ele repete novamente, dizendo: olha, eu abri uma porta para vocês aí. Não entrem por outro lugar. Qual é a porta que o Senhor abriu para nós como igreja? Essa porta nós temos que entrar. Nós precisamos entrar. Né? Nós sabemos das necessidades que nós temos hoje de pessoas para trabalhar na obra. Eu sei que todo mundo fica com medo, né, de entrar. A gente fica com medo, sabe por quê? Porque nós somos humanos. Mas tem tanta coisa na minha vida. Será que Deus vai usar a minha vida? Eu vou te dizer uma coisa: nós só temos uma forma de saber, entrando pela porta que Deus abre. Porque as portas que nós abrimos geralmente são portas terríveis. Geralmente é assim. Quando a gente força a entrada, sempre é o pior. E você pode ver pela experiência do dia a dia. Quando a gente força um emprego, tentar trabalhar num lugar que não é, que Deus não queria, é pior. Eu estava ouvindo os Natan falando sobre a Sara, ela fez um concurso e tal. Geralmente quem faz um concurso, a pessoa compete com tanta gente, milhares de pessoas às vezes. Às vezes a pessoa faz e pensa: bom, fica em silêncio. Essa espera, eu acho que a gente tem que aprender com certas coisas que Deus permite que a gente passe na vida, que às vezes essa espera para nos ensinar como é que Deus faz. Poxa, é claro que ela foi competente, que ela estudou, mas pensa quantos milhares de pessoas, às vezes por 1/10, 0,5 é o suficiente para alguém passar na tua frente. O Senhor permitiu que ela chegasse lá. Então isso é sinal de que tem a espera de Deus, tem aquele momento de Deus. Então quando a gente entra por uma porta que é de Deus, é assim. Eu sei que do ponto de vista humano, e o nosso adversário, ele costuma mostrar que as coisas são tudo fáceis. Foi para Jesus, ele fez a mesma coisa para Jesus. Ele disse para Jesus: o que ele queria que Jesus fizesse lá no deserto? Jesus renunciasse à cruz. Era tão fácil para Jesus se lançar daquele pináculo do templo, e os anjos virem e abraçarem Jesus, e ele cair assim diante do povo de Israel, naquele momento, talvez na hora que a população estivesse ali adorando a Deus, Jesus viesse flutuando assim, caindo devagarinho, e ficasse bem no meio deles. Que coisa maravilhosa, que visão do Messias, imagine que visão gloriosa. Não era mais fácil? Jesus ia lá e fazia espetáculo. Hoje em dia nós sabemos fazer, né? Os cantores fazem, a Madonna faz, o Michael Jackson fazia, o povo não enlouquece. Eles faziam e todo mundo. Jesus podia fazer sucesso também. Subir no pináculo do templo e dizer: eu sou o Filho de Deus. E se lançar. Caía lá, os anjos vinham, aquela montoeira de anjos, aquela luz imensa, o povo de Israel ia pular de alegria, chorar, todo mundo ia cantar, e ele cairia ali, os sacerdotes iam se prostrar diante dele. Eis o nosso Messias. Pronto. Mas o que aconteceu? Ele preferiu ser humilhado, preferiu ser pisoteado, preferiu ser cuspido, e até hoje tem gente que ainda fala mal dele. Até hoje tem gente que fala mal de Jesus. Ele preferiu tudo isso. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria isso. Mas, Pai, essa é a tua vontade. Ele não deixou o inimigo seduzir ele pela facilidade, mas entendeu que aquela era a porta que Deus tinha aberto para ele aqui na terra. Essa era a porta que Deus. Jesus era, como homem, ele viveu igual a nós, ele era um servo de Deus. Deus abriu uma porta e disse: filho, está lá a cruz. E ele caminhou na direção da cruz, por amor de nós. Ele não fez isso. Então a porta que Deus abre para nós não significa que ela é isenta de problemas. Ontem mesmo aqui, acho que foi o William e a Sara falaram um pouquinho sobre isso, testemunhando sobre essa questão das dificuldades. Tem, todo mundo tem mesmo. Mas nós temos que entender, irmãos, que essa porta é a melhor. Lá no final do ministério de Jesus, ele não estava decepcionado e magoado com os discípulos. Ele podia dizer: puxa vida, morri na cruz, e vou chegar à triste constatação que grande parte da humanidade vai dar a mínima para ele. Vão construir templos, vão fazer festas, todo mundo vai se lembrar do nascimento, mas não vão ligar. No dia da Páscoa vão comer chocolate, nem vão lembrar do coelho, nem vão lembrar de mim, vão falar mais do Papai Noel do que de mim. Ai, que decepção. Sabe o que ele disse? Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Agora vão e façam discípulos em todas as nações. Você acha que Jesus falou aquilo decepcionado, cabeça abaixo? Vão lá pregar o Evangelho. Ele falou com autoridade, com alegria, façam, vamos lá e façam agora. Sabe por quê? Estava completamente satisfeito. Isaías diz isso lá no Evangelho, no livro dele, quando ele fala de Jesus, diz assim: ele ficará completamente satisfeito. Completamente satisfeito.
satisfeito porque ele caminhou pelo caminho de Deus. A igreja de Filadélfia recebeu uma porta, que era a cidade onde eles estavam, essa porta aberta para eles. Eles estavam completamente satisfeitos. Eu acredito que lá na eternidade, quando nós chegamos lá, perguntamos para alguns deles, vamos dizer, olha, valeu a pena. E naquela época eles perdiam muita coisa por ser cristãos. E levou muito tempo para o cristianismo se tornar oficial e os cristãos sofrerem menos. Não é que não sofriam mais, sofrerem menos. Pelo menos uns 300 anos depois é que houve uma. Hoje nós estamos vivendo a plena liberdade do Evangelho. Plena liberdade. Não há necessidade de ter medo. Se o Senhor orientou uma igreja no meio do sofrimento a caminhar pela porta que Ele abriu, para que eles fossem bem-sucedidos, nós não temos outro caminho a fazer. O espaço de esperança é uma porta que o Senhor Jesus abriu nesse mundo. Ela não vai ser fechada. Não vai ser fechada. Se o Senhor entender que eu, por algum motivo, posso fechar esse lugar, Ele me tira daqui. Porque Ele é soberano para fazer isso. Mas o espaço de esperança não fecha. Porque Ele é uma porta que tem que abrir. Mas também é um espaço de muita seriedade. Se Ele abriu, tem um propósito. Se tinha propósito na Filadélfia, um povo tão simples e com tanto sofrimento, quanto mais somos nós. E outra, mesmo nas nossas dificuldades, irmãos, vamos perseverar. Vamos perseverar. Vamos permanecer firmes. Firmes em Jesus. Vamos permanecer firmes, porque o Senhor quer isso de nós. Esse 2017, eu quero que você se coloque diante de Deus e deixe Deus agir na sua vida do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele achar melhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai despertar você. O William já desafiou ontem a gente aqui a ajudá-lo com os jovens. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando o que é real. Deus vai levantar. Deus vai fazer você despertar. Então deixa Deus agir. Mas eu tenho medo. Nós não devemos ter medo de tratar com Deus, porque Deus, nós não podemos nem comparar. O nosso adversário, ele é cruel. Ele pega as nossas dificuldades e ele vai lá e conta para os outros. Se o filho faz uma sacanagem, muitas vezes não é o Senhor. Quando é o Espírito Santo que revela alguma coisa, é para o nosso bem. Mas o nosso adversário é cruel. Quando você faz alguma coisa errada como filho, o inimigo vai usar assim. Ir lá, usar um vizinho fofoqueiro lá, para lá na casa para falar para tua mãe e teu pai, para encher a tua cabeça. Aí tu apanha, tu sofre um monte. E ele se delicia com isso, porque ele quer ver o nosso mal. Mas o Espírito Santo não. Quando ele nos corrige, sempre é para o nosso bem. E nós crescemos. A gente não gosta. Ninguém gosta de ser corrigido. Eu não gosto. Vocês gostam? Ninguém gosta. Não gosta de ser corrigido. Nós temos aquela coisa de... Oi, cara, por favor. Nós temos aquela coisa de... Falando de mim. Eu sou uma pessoa boa. Estou sofrendo. Tem aquela coisa de ser humano, critique. Mas nós temos que entender, irmãos, que a correção de Deus é para o nosso bem. Agora, quando nós caímos na mão do nosso adversário, eu estava conversando com o missionário Natan, nós tivemos, até vamos orar por uma família, que no dia 1º do ano hoje, eu só não posso contar a história por questão de ética. Hoje, dia 1º do ano, tem uma família que eu conheço, que não é a minha família, mas extensão da minha casa, que está sofrendo bastante com um dos seus filhos. O Senhor deu um livramento para ele hoje. Hoje ele está vivo, mas já está morto. Está morto. Essas horas já era para estar lá no INL. Mas o Senhor deu graça. O Senhor deu graça para ele. Deu graça para ele. Foi uma coisa incrível. Incrível. Meio-dia telefonaram para mim lá em casa para dobrar o joelho, que o cara tinha sumido. E aí o parente dele disse: eu acho que mataram ele. Aí nós oramos. E de repente ele apareceu na casa do parente dele, todo machucado. Era para estar morto. Então o que nós estamos falando, irmãos? De um Deus que nos ama, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as fraquezas das nossas famílias. Não foi nem diferente de nada, mas que foi liberto. Então o que o Senhor não vai fazer conosco nesse 2017, se não nos guarda? Eu quero que você guarde isso. Eu quero que você seja simples naquilo que Deus faz no seu coração. Que você guarde a palavra de Deus, que você faça o que o Senhor mandou para a sua vida, que mesmo que você bateu, cair aqui, machuquei no joelho, deixa Deus te levantar.
Não deixa o inimigo dizer, você caiu porque você não presta. Não, levanta, continua, trabalha, batalha. Sabe por quê? Porque foi esta porta quem abriu foi o Senhor Jesus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Amém? Para concluir, eu quero deixar com você uma palavra do próprio Senhor para uma outra igreja. Lá em Colossenses, você não precisa abrir a Bíblia. Uma palavra para concluir, que fala da supremacia de Cristo. Para que você guarde no seu coração. Quem é o nosso Jesus? Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo fala a uma igreja que não foi ele que fundou, mas ele fala sobre a supremacia de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, Paulo fala de Jesus de uma maneira plena. Ele é tudo. Não existe, o demônio não sei o que, manda não sei aonde. O espírito não sei o que, é chefe não sei de que território. Isso não existe, irmão. A Bíblia diz que sejam tronos, sejam os poderes visíveis ou invisíveis, todos foram criados por Ele e para Ele. Os demônios não nasceram demônios, mas eles não podem fazer nada, porque o Senhor Jesus, e a Bíblia conclui com a obra da cruz, submeteu todos eles aos seus pés. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Então tudo que existe, todas as bênçãos, toda a autoridade pertence a Cristo. Por isso nós podemos confiar, que nós podemos caminhar. E veja, esse Jesus é o Jesus que nos chamou para sermos dele. É o Jesus que andava com as pessoas simples. É o Jesus que caminhava com as pessoas simples. Esse era o Jesus que estava lá andando com os discípulos. É esse Jesus que está aqui, que é dono de tudo, dono de todas as coisas. Então nós podemos recuar. Se ele, sendo dono de todas as coisas, quer morar na nossa casa, quer viver no nosso dia a dia, quer estar conosco, quer estar aqui em Joinville, quer ir lá com a Sara para outra cidade, com a mãe dela, vão lá para qualquer coisa, vão estar lá. Ela não vai precisar fazer tudo de novo. Ele já está lá. Talvez eu entenda assim, ele já preparou um lugar. Então nós vamos recuar. Não podemos recuar. Nós temos que avançar. Porque ele abriu uma porta para nós. O Espaço Esperança é uma porta aberta. Então nós temos que levar isso muito a sério. E nesse ano de 2017, eu quero que você não fique preso a qualquer outra coisa. Se prenda a Jesus. Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir. Nós vamos chegar lá no objetivo de Deus. Não é só a questão de ser igreja, nós já somos igreja. É viver igreja. E eu vejo assim, irmãos, eu olho com muito otimismo uma coisa. Nós podemos ser uma igreja, não a melhor igreja, podemos ser a igreja que Jesus sempre quis que todas as igrejas sejam. Simplesmente a igreja dele, o povo dele, as pessoas que ele ama e que podem fazer diferença. Nós não vamos fazer tudo, mas nós não precisamos pensar coisas assim, será que nós conseguimos fazer alguma coisa? Claro que conseguimos, porque a igreja é dele, a porta que está aberta é dele. Eu quero que você caminhe esse ano de 2017 amarrado a Jesus, abraçado com Ele, como os apóstolos fizeram.
Se eles tivessem confiado neles mesmos, eles tinham acabado lá no primeiro século. Como que a palavra ia chegar até nós? Esse dia eu estava lendo sobre como é que as pessoas faziam para escrever um livro naquela época. Era impossível a palavra chegar até nós. Era muito difícil para escrever um livro. Era quase impossível. Para escrever uma carta pequenininha como a de Colossenses, levava às vezes semanas. Hoje, chegou até nós. Por quê? Porque a igreja é Jesus. Então ele veio trazendo a sua igreja até aqui. E daqui nós vamos embora. O mundo vai passar. A festa da meia-noite passou. O pessoal gastou bastante dinheiro. Menos do que o ano passado. O ano retrasado, alguns disseram. Mas o pessoal gastou bastante dinheiro. Acabou os fogos. Acabou a festa. E o dia a dia continua. O Senhor Jesus continua conosco. Vai ter uma festa para a igreja. Vai ser uma festa diferente. Lá na eternidade, lá no último dia. Vai ser uma festa que não vai acabar mais. Porque a Bíblia diz que não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Ninguém vai se preocupar mais com essas coisas. Por enquanto a gente chora mais do que fica alegre, muitas vezes, do nosso ponto de vista humano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está preparando uma festa. Uma vez eu vi um missionário que veio do África, chegou nos Estados Unidos, ele veio de navio, chegou nos Estados Unidos e encontrou uma faixa muito grande assim na frente, com um nome, que achou que era o nome dele, e ele pensou que o pessoal tinha vindo para recebê-lo, uma banda de música e tal, e ele ficou todo contente, todo animado. Quando ele chegou lá, alguém disse: peraí, não, é o senador, não sei quem, que estava no navio, tinha uma outra pessoa que estava no navio, com o mesmo nome dele. Aí ele disse que ele olhou e disse: puxa Deus, ninguém veio me receber. Ninguém veio. Aí veio os irmãos receber. Ele pensou que. Aí ele disse que o Senhor falou para ele assim, seu livro antigo: você não sabe que festa que está te esperando a hora que você chegar aqui comigo. Essa é a festa. Eu sei que a gente fica esperando um monte de coisas, né? Mas nós temos que entender que existe alguém que está preparando uma festa muito grande. O Senhor Jesus, Ele está preparando uma festa. E a Bíblia diz que Ele faz muita festa no céu quando um pecador se arrepende. Vocês não imaginam quando um camarada está nas drogas, na prostituição, na macumbaria, quando ele se arrepende, a Bíblia diz que é a festa no céu. Fazem festa no céu. Olha só o que Deus já faz festa antes, você nem viu. Você não viu e tem uma festa de 20 horas e horas de festa, pulando e cantando, porque ele nós salvou. Que coisa incrível. Então vamos perseverar nesse evangelho, permanecer firme. 2017 é o ano em que Jesus de Nazaré tem que ser o Senhor absoluto de toda a nossa vida e em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Amém. Eu gostaria de orar, depois no final, vou orar com as pessoas. Gostaria de orar. Eu queria que eu orasse pelo meu filho, faz mais de 15 dias que eu não tenho notícia dele. Nós vamos orar no final. No final a gente vai orar para algumas famílias, a gente vai orar para o seu menino também. Amém? Mas hoje, nesse momento, eu gostaria de a gente estar orando e dar uma oração de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui prontos para continuar mais um ano. O Senhor Jesus nos manteve aqui, porque essa porta é uma porta que Ele abriu e vai continuar, em nome de Jesus. Vamos orar, baixe a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, você fique à vontade. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, mas chegamos a um novo ano. Assim, muitos de nós estão começando algo, outros recomeçam, alguns estão simplesmente continuando. Nós estamos trabalhando, estudando, alguns estão já encerrando a sua atividade de trabalho, se aposentando. O dia a dia de cada um, só o Senhor conhece, mas o que a tua palavra diz aqui é algo notável. Quando o Senhor fala a uma das igrejas, o Senhor fala aqui, como fala para todas as demais, o Senhor fala de como alguém que não está longe, mas que está junto da tua igreja. E quando o Senhor fala essa igreja de Filadélfia com carinho, com amor, o Senhor fala de uma igreja frágil, de uma igreja que tinha suas fraquezas. Nós também temos. Mas mesmo assim, o Senhor permanece trabalhando conosco. Não porque nós somos sem condições, mas porque o Senhor capacita-nos para que tenhamos condições de fazer a tua obra de uma maneira
notável, talvez até única dentro da história da igreja em algum momento. Talvez outros não fizeram, mas o Senhor deseja que nós façamos e por isso nos prepara para isso. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Não fomos nós que viemos, não fomos nós. O Senhor nos trouxe. E agora eu quero também te agradecer, Pai, porque o Senhor vai caminhar conosco. E eu te peço, em nome de Jesus, Pai amado, caminha conosco. O Senhor mesmo disse, eu sei que é a promessa do Senhor, mas eu peço que o Senhor faça com que a gente enxergue isso, assim como as igrejas lá do Apocalipse enxergaram. Elas tiveram que enxergar, porque como todos os seres humanos, às vezes nós temos a dificuldade de entender. Eles tiveram que enxergar que o Senhor não estava distante. Os apóstolos, os demais já tinham morrido. João estava preso, mas o Senhor continuava ali permanentemente com eles. Que nós possamos ter essa realidade da Tua presença diária na nossa vida. Que não seja apenas no domingo, que não seja apenas na terça-feira ou num dia específico, mas que seja naquilo que o Senhor falou, todos os dias. Para que nós possamos enxergar a Tua presença e na hora que nós estivermos distantes da reunião, da comunhão dos irmãos, nós possamos continuar entendendo que o Senhor está conosco. E eu sei que o Senhor vai falar, o Senhor vai nos dirigir, o Senhor vai sempre nos dirigir e sempre nos levar a retornar à comunhão, porque essa é a Tua vontade. Também, Pai, eu te agradeço por a vida das famílias aqui representadas, porque mesmo diante de dificuldades, como a irmã acabou de abrir o seu coração, nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que preserva, é um Deus que guarda, é um Deus que tem nas Tuas mãos todos nós não estamos soltos no ar, nós estamos nas Tuas mãos. Por isso, meu Deus, eu te louvo por isso, e quero juntamente com os meus irmãos te louvar por isso. E que também nesse ano de 2017, Pai, dentro dos Teus propósitos, o Senhor possa nos livrar das mãos do nosso adversário, das mãos de homens perversos, pessoas que muitas vezes maquinam o mal. Sabemos que o mal não acabou porque acabou 2016. Sabemos que as pessoas continuam fazendo maldades, infelizmente guerras continuam acontecendo, lutas continuarão acontecendo, mas o Senhor pode nos livrar de todas elas. Nos leve em 2017 caminhando com firmeza na Tua presença, Pai. Desperta no coração do Teu povo o desejo de servir. Desperta no coração de cada um de nós, Pai, o desejo de sermos úteis na Tua obra. Não porque sabemos muito ou porque não sabemos, mas porque o Senhor nos chama para isso. E dentro dos Teus propósitos, capacita cada um de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Este primeiro dia do ano, que nós possamos realmente compreender que o Senhor está conosco. E que nos outros dias que vão se sucedendo, o Senhor possa abrir os nossos olhos, como a própria palavra do Apocalipse trabalha com de revelação, que nós podemos abrir os nossos olhos para a Tua presença, para a Tua soberania, que o Senhor está acima de tudo e de todos, que o Senhor governa sobre todas as nações, sobre todas as coisas, e que o Teu povo não está aqui sendo oprimido, mas está aqui com um propósito de divulgar o Evangelho, independente das circunstâncias. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só em Jesus minha fé está, Ele é minha força, a luz, canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz cessar. Consolador, meu tudo és, em Teu amor descansarei. Só em Jesus que se encarnou, o grande Deus em um bebê, presente de justiça e amor.